O nosso entrevistado de hoje é o padre José Gilberto, ele que já se encontra aqui no nosso estúdio, ele que é o propagador de São José. Padre Gilberto, boa tarde. Boa tarde, Carlos, boa tarde, queridos irmãos e irmãs que nos assistem aqui pela TV Potiguar. Um prazer muito grande, Carlos, estar com você, com a TV Potiguar nessa tarde. Padre Gilberto, o São José é o santo que chegou aqui através da devoção, uma escolha, eu acredito, feita por São José. O próprio São José veio para a TV Potiguar. E hoje é um programa, é uma reza, uma oração que acontece todas as tardes, às 16 horas, de segunda a sexta, e tem uma audiência enorme, isso é comprovado através das inúmeras ligações que chega a essa TV. Fale um pouco dessa devoção, fale um pouco da base teológica de São José. Carlos, São José ele é um santo bastante importante na nossa igreja, até porque ele é o pai adotivo de Jesus, o esposo casto da Virgem Maria. E desde que eu conheci o texto abençoado de São José, há 2 anos e meio, lá na comunidade Casais Vida Nova, eu passei a alcançar muitas graças pessoais. Então, depois que eu comecei a alcançar essas graças, eu quis divulgar mais. Eu quis que outras pessoas também experimentassem, eu quis que essas pessoas alcançassem as suas graças. Por isso que você diz que durante o programa do Texto Abençoado de São José, o alto índice de ligações telefônicas de pessoas que alcançaram graças, de pessoas que pedem graças, é bastante alto, porque se experimentar São José, realmente vai receber muitas bênçãos e graças da parte de Deus, né? E com relação à questão da base teológica que você nos perguntou, é muito simples e profunda. Se eu disser para você, Carlos, que São José, ele é o pai adotivo de Jesus e ele é o esposo de Maria Santíssima, tem mais nada a dizer sobre um homem desse? Um homem que chegou no nível de santidade para ser escolhido, para ser pai de Jesus, esposo de Maria. Então essa é a nossa base, né? A base teológica. Ele é o pai adotivo de Jesus, ele é aquele que trouxe para a humanidade os aspectos do Deus invisível, a bondade de Deus, o jeito da paternidade de Deus. Padre Gilberto, sobre o culto de veneração a São José, como é que é? Carlos, a nossa igreja, a Igreja Católica, é uma igreja hierárquica. Nós sabemos disso, que ela é uma igreja que tem uma hierarquia, tanto do ponto de vista visível, com a hierarquia da ordem. Nós temos o diaconato, o presbiterato e o episcopado. E do ponto de vista de veneração, também existe uma hierarquia, porque ninguém vai dizer que alguém é tão santo quanto a Virgem Maria. Ninguém nunca vai atingir o grau de santidade dela. Ninguém vai dizer que vai conseguir atingir um grau de santidade semelhante ao de São José. Então, a hierarquia de veneração na nossa igreja, ela se divide da seguinte forma. Primeiro, o nosso culto de veneração, de adoração à Santíssima Trindade, é o topo. Depois da Santíssima Trindade, a igreja coloca para nós, cristãos, é o culto de veneração de hiperdulia, significa hiperveneração, máxima veneração. É destinado somente à Virgem Maria, a máxima veneração. Depois da Santíssima Trindade, a hierarquia é a Virgem Maria. Depois da Virgem Santíssima, aí vem o culto de protodulia, que significa primeira veneração. Então, esse culto de primeira veneração na Igreja Católica é destinado a São José. E depois do culto de protodulia, que é a primeira veneração para São José, aí vem todos os outros santos, todos os outros em um pé de igualdade. Mas dentro dessa hierarquia de devoção, que é justa, que é muito justa, porque São José, ele teve Jesus Cristo nos braços, né? Toda a promessa que Deus fez aos patriarcas do Antigo Testamento, toda a promessa que Deus fez aos juízes, aos profetas, ele cumpriu nos braços de São José, né? Ele colocou os meninos nos braços de São José. Então, esse culto de primeira veneração a ele é muito mais do que justo, que a Igreja Católica ela presta. E isso aqui também você pode encontrar na Bíblia. Quando Jesus estava indo a Jerusalém, que a mãe dos filhos de Zebedeu se aproximou para fazer um pedido a Jesus, e Jesus, o que é que a senhora quer pedir? Senhor, eu queria pedir que quando o Senhor estiver no seu reino, coloque o meu filho um à sua direita e o outro à sua esquerda. A resposta de Jesus foi, eu não posso conceder esses lugares,
porque eles foram reservados ao próprio Deus. Só Deus pode conceder esses lugares. E esses lugares eles já estavam ocupados por São José e pela Virgem Maria, porque se foi o próprio Deus, a gente sabe que não foi Jesus que chamou São José, não foi Jesus que chamou a Virgem Maria, foi o próprio Pai. Então, se o culto de veneração à Virgem Maria é de hiperdulia, primeira máxima veneração, e o de São José de primeira veneração, um está à direita de Jesus, o outro está à esquerda de Jesus, né? Então, e os outros santos estão todos na glória de Deus. É assim que funciona na nossa igreja. Mas, Gilberto, e sobre a adoção de Deus a São José? São José, ele é um santo espetacular, Carlos, porque ele não escolheu ser pai de Jesus. Ele foi adotado pelo próprio Deus. Eu não tenho a condição, quer dizer, eu tive a condição de escolher o meu pai, inclusive ele já faleceu, já está na eternidade. Não pude escolher meu pai biológico, posso escolher um pai adotivo. Agora, depois de maduro, depois de homem, você não pode escolher o seu pai, ninguém escolhe os pais biológicos. Geralmente a gente nasce numa família. E Deus, ele escolheu São José para ser o pai de Jesus. Ele foi escolhido pelo próprio Deus. Então, a história da paternidade adotiva de Jesus foi uma história de uma escolha feita pelo próprio Deus. Ele é o único santo que não se colocou. Todos os outros a gente sempre diz assim, inclusive nós somos discípulos de Jesus, hoje a gente diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me, eu quero ser teu discípulo, eu vou melhorar aqui, eu prometo melhorar ali. Eu quero a tua ajuda para eu crescer nesse aspecto, eu quero uma cura para a minha afetividade, eu quero uma cura, enfim. E São José ele não disse nada, ele não pediu nada. Então ele é um santo que Deus escolheu, que Deus reservou e que Deus trouxe para si. Então por isso que os devotos de São José não se escolhem. A gente não se escolhe. Eu não posso dizer que eu escolhi ser devoto de São José, eu posso dizer que ele me escolheu. Porque é assim que funciona com ele, né? São José, que tem demonstrado para a igreja tem demonstrado para São José, para todos nós, na hora que a igreja escolheu São José para ser o patrono universal dessa igreja. Como é que é, Padre Gilberto? Carlos, São José, ele é o patrono universal da igreja e ele foi colocado pelo Papa Pio XI no dia 8 de dezembro de 1870. Se você recordar bem, nesse momento, a humanidade estava vivendo aquela crise mundial, a gente pode dizer porque afetava quase todo mundo, que se chamou a Revolução Francesa. Então, durante aquele período, surgiram muitos filósofos ateus que perseguiam a igreja. A igreja ela estava praticamente confinada no mundo, ela não tinha uma abertura, ela era perseguida de todos os lados. Dentro da estrutura eclesial existia um grupo que se chamava o grupo dos conciliaristas. Eram alguns sacerdotes heréticos, que a gente sabe que sempre houve isso na história da igreja, porque os maiores inimigos da igreja, eles sempre surgiram de dentro dela. É o caso, a gente pode, assim com muito carinho, mas a gente precisa dizer, de Martinho Lutero, que era um sacerdote, que era um monge, né, que era católico, e que depois se voltou contra a própria igreja. Então, o que era que esses conciliaristas diziam? Que quem devia governar a igreja católica não era o Papa, mas devia ser o concílio ecumênico. Então as decisões não, eles queriam tirar do Papa a última palavra, né? Eles queriam, de certa forma, desfazer aquilo que Jesus fez, quando Jesus disse que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão poder contra ela. Então a igreja estava vivendo uma dificuldade muito grande, o Papa era perseguido de todos os lados, os bispos. Então o que eles decidiram? Os bispos fiéis ao Papa, os sacerdotes do mundo novo, no mundo todo, elevaram um clamor a Roma, pedindo ao Papa Pio IX que ele colocasse São José como patrono universal da igreja. E a base deles tinha muito sentido, porque diziam assim, olha, santidade, se São José, ele salvou a cabeça da igreja, que é o Cristo, ele salvou a cabeça, ele vai salvar todo o corpo. São José não deixou que Herodes matasse Jesus, que Herodes nem encostasse um dedo na Virgem Santíssima. Então São José, ele vai salvar a igreja. A igreja católica naquele momento não tinha outra escolha, a verdade é essa, ela não tinha para onde ir. Eram filósofos ateus de todo lado perseguindo, destruindo, arrebentando a igreja, né? Então o que o Papa Pio IX faz?
E dia 8 de dezembro, que a gente sabe que também é o dia em que a Virgem Maria foi elevada à dignidade Imaculada Conceição, ele coloca São José como patrono universal da igreja, dando a São José essa missão difícil. Você vê que difícil aquela missão de salvar a igreja. E nós estamos aqui hoje, graças a Deus, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que, a partir do testemunho de cada pessoa, tem feito a total diferença na vida. Mas a gente deve a Deus, a Virgem Santíssima e a São José. Gilberto, seu nome já traz São José logo no primeiro nome, Padre José Gilberto. Isso demonstra que São José já escolhe os deles. O que os santos doutores da igreja dizem sobre São José? Carlos, os santos doutores, eles sempre escreveram bastante sobre São José. E São Bernardo, que viveu em 1090, ele vai dizer que da vocação de São José a gente deve considerar a multiplicidade, a excelência, a sublimidade dos dons sobrenaturais que Deus enriqueceu São José. São Bernardo vai dizer que em São José estão contidas todas, mas todas as expressões de santidade que o homem precisa para sobreviver. Às vezes a pessoa fala assim, Carlos, padre, é muito difícil seguir Jesus porque ele é Deus. Não, então pega São José, que é um homem como você, de carne e osso, né? Um operário, pai de família, alguém que teve que derramar suor sobre aquelas madeiras todas para tirar o sustento da Virgem Maria. Pega São José, que você vai ver toda a diferença, né? Você vai ver como é fácil ser santo. A gente tem outro grande doutor da igreja, o São Basílio Magno, que ele viveu logo depois de Jesus Cristo, ali já no ano de 369, ele vai dizer que São José, ele tratava Maria mesmo como aquela esposa que era, mas ele teve todo o cuidado de proteger a Virgem Santíssima. Aqui está a grandeza de São José. De esposo, ele passou a ser esposo e protetor, cuidador dela, né? E tem vários outros santos da igreja. A grande Santa Teresa de Ávila, doutora da igreja, fantástica, ela vai dizer que tomou a São José por seu advogado e muito se encomendou nas mãos dele e viu que nunca, Santa Teresa de Ávila vai dizer, nunca fiz um pedido que não obtivesse uma resposta imediata e positiva de São José. Nunca. Eu fico observando, Padre José Gilberto, que muitas pessoas que estão rezando, acompanhando o texto diariamente, estão alcançando muita graça, muitas graças estão sendo derramadas sobre essas pessoas na demonstração clara através das ligações que estão entrando diariamente nessa emissora e as pessoas prestando os seus depoimentos. Como é que é essa questão da fé dessas pessoas e a alcançar a graça? Como é que as pessoas se sentem, você que sabe muito próximo dessas pessoas, quando são atendidas através da intercessão de São José? Carlos, a nossa igreja é muito cuidadosa no que se refere a essa situação de recebimento de graças, para que a nossa religião ela não se transforme num comércio. Você precisa, você pede, você ganha e você vai ficar devoto a partir daquela graça que você recebeu. Então não funciona assim. Não funciona assim. O que acontece? Nós temos uma devoção a São José. Nós sabemos que Jesus, ele em vida obedeceu a São José porque ele era filho. Como filho, ele obedeceu ao seu pai, porque Jesus é perfeito, Jesus é Deus. Nós sabemos que a Virgem Santíssima é a esposa de São José. E toda esposa, principalmente na cultura de São José e de Nossa Senhora, ela precisava obedecer ao seu marido. Porque o próprio São Paulo diz, a mulher precisa ser submissa ao marido. Por quê? Porque o marido vai amar a mulher de tal forma que ele será capaz de entregar a vida no lugar dela, como São José fez. Ele não teve mais nenhum projeto pessoal, projeto que ele tinha como homem, ele anulou todo ele para viver esse projeto de Deus. Então, quando uma pessoa liga desesperada, que está precisando de alcançar uma graça, quando uma pessoa liga porque vai fazer uma cirurgia, que eu tenho acompanhado, cirurgias difíceis, longas, sofridas, e essa pessoa alcança essa graça pela intercessão de São José, é simplesmente por essa relação de paternidade
que São José tinha com Jesus, que Jesus obedecia a ele, que São José tinha com Nossa Senhora de marido e mulher, que Nossa Senhora obedecia a ele. Então São José pede e consegue a graça. E São José pede e consegue a graça, né? Mas sem que a gente tenha essa ideia no coração de achar que tudo que a gente pedir vai acontecer. Claro que vai acontecer, se for para nós nos tornarmos pessoas melhores, se for para a salvação da nossa alma, se for para aquela graça que a gente deseja tornar a vida das outras pessoas melhores. Então, São José, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai alcançar essas graças. É por isso que chove mesmo de ligação, é por isso que chove de pessoas que estão alcançando, porque as pessoas estão modificando. As pessoas estão modificando a sua vida, estão modificando a sua fé. Tem gente que não rezava nem o texto mariano. Depois que começou a rezar o texto de São José, já me diz assim, padre, eu rezo os dois. Porque é isso que São José faz, ele nos coloca nos braços de Maria e que nos coloca nos braços de Jesus. E ele vai alcançar, eu não tenho nenhuma dúvida, porque São José é um santo bastante precioso na nossa igreja, né? Ele é o pai adotivo de Jesus. E você sabe, Carlos, que quando nós somos filhos, nós temos um desejo muito grande de atender os nossos pais. A gente fica sempre esperando, principalmente quando é um filho bom. A gente fica esperando que o pai peça qualquer coisa, que é para a gente prontamente atender, que é para a gente ver o pai feliz, né? E essa relação entre Jesus e São José, ela é bastante real. Então Jesus, ele atende a São José, porque ele quer honrar São José. Ele quer honrar o pai dele, né? Ele quer colocar o pai no lugar que ele merece. Então, pode pedir a São José, pode se confiar a ele, porque se ele cuidou de Jesus, da Virgem Santíssima, ele vai cuidar também de você. Mas, Gilberto, nós vamos para um breve intervalo, voltamos logo e pedimos a vocês, não saia daí, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta com a nossa entrevista com o padre José Gilberto. Padre Gilberto, fale qual foram os papas que escreveram sobre São José. Carlos, vários papas escreveram sobre São José. Agora, os que escreveram documentos, encíclicas, foram o Papa Pio IX, 1870, que consagrou São José patrono universal da Igreja, o Papa Leão XIII, em 1899, o Papa Bento XV, não o Bento XVI, mas o Bento XV, que escreveu também sobre São José, e o nosso querido beato Papa João Paulo II. Os documentos que eles escreveram sobre São José, Carlos, estão todos no nosso site, sãojoséemnatal.com.br. Então, se você acessa esse site, sãojoséemnatal.com.br, você vai ter esses documentos na íntegra, tudo que eles escreveram sobre o glorioso São José. Padre Gilberto, fale desse livro. Nós temos aqui sobre 101 testemunhos de São José. Como é? Carlos, esse é um livro diferente de todos os outros que certamente o leitor já viu e já leu. É um livro de testemunhos. São 101 pessoas que alcançaram graças através de São José. E eu resolvi colocar isso no livro, cada um desses testemunhos, porque eles são preciosos. Às vezes a gente tem uma dificuldade bem pequenininha e acredita que ela é o fim da nossa vida. E lendo esse livro você vai ver quantas graças elas... São 101 razões para que você, acreditando em São José, você possa alcançar também a sua graça. A gente sabe que os testemunhos, eles são dados muitas vezes de forma verbal, mas a palavra ela se perde com o tempo, né? E na hora que a gente faz isso virar documento, a gente vai tornando São José mais firme, esses testemunhos mais eternizados. Então o livro, ele traz 101 testemunhos e na segunda parte, um apêndice com todas as orações. A pretensão realmente foi essa, colocar todas as orações que a nossa igreja já construiu até hoje sobre São José. Então, tudo que você quiser de oração sobre São José, você vai encontrar no apêndice desse livro. Eu considero um livro bastante completo, eu sou suspeito, porque a minha devoção por São José, e também fui eu que escrevi, né? Mas confira, leia o livro e depois você pode me dizer se realmente eu tenho razão no que estou dizendo. Mas, Gilberto, como adquirir esse livro? Carlos, esse livro você pode adquirir nas nossas livrarias católicas.
principalmente na Jerusalém, que está nos dando um apoio, né? Artigos Religiosos, Jerusalém. Você adquire o livro, você adquire o CD, tudo sobre São José que a gente divulga, também na livraria Canção Nova e ali por trás da Catedral, na livraria da Sagrada Família. E comigo, que eu estou por aí o tempo todo divulgando São José, o livro custa somente R$15. Ninguém ganha nada com isso, é apenas para divulgar São José. Ok, Padre Gilberto, foi um prazer ter aqui como entrevistado de hoje, dizer que a TV Potiguar está sempre aberta, você que já é membro desta casa, ajuda a construir esse projeto, levando a palavra de Deus cada vez mais longe, cada vez a muitas famílias. Dizer que nós agradecemos e coloco os nossos microfones, as nossas câmeras à sua disposição para que possa levar mais as suas palavras. Carlos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a São José, agradecer a você que abriu as portas da TV Potiguar para a Igreja Católica no Rio Grande do Norte. Você é mais um leigo, São José também era leigo, né? São José não era sacerdote, ele era leigo. Você é mais um leigo que faz com que esse amor a São José, essa devoção em terras potiguares, elas possam ir cada vez mais longe. Então, eu quero agradecer a você de todo o coração. Não podia deixar de agradecer ao Dr. Cleiton Godeiro, que conheceu por primeiro a devoção do terço abençoado de São José. Ele me apresentou o terço abençoado de São José, é membro da comunidade Casais Vida Nova. Ele é a esposa, Dona Gracinha, assim, quem a gente tem maior respeito, carinho, amor, atenção, dedicação. E ao Dr. Cleiton eu tenho uma dívida que vai para a eternidade, porque se eu não tivesse conhecido o terço abençoado de São José, certamente nada disso estaria acontecendo para São José. Agradecer a Deus também pelo dom da vida do Padre Luiz Roberto Teixeira de Lácio, né? Ele que recebeu a inspiração, que colocou no papel o terço abençoado de São José e que tem sido pelo Rio Grande do Norte. A gente imagina que no Brasil todo esse terço já esteja acontecendo e as graças de Deus estejam sendo derramadas abundantemente. Então, o meu agradecimento, enfim, a todas as pessoas que rezam com São José, que rezam com a Virgem Maria e que fazem com que a nossa vida tenha bastante mais sentido. Gostaria de me despedir fazendo a bênção final. O sacerdote não pode deixar de dar a bênção e pedir que São José ele possa alcançar as graças para todos aqueles que nos acompanham através da Potiguar. Pedir seu apelo, sua contribuição para fazer parte aqui da Associação do Senhor Bom Pastor, que no momento mais oportuno a gente vai fazer isso de uma forma mais bem elaborada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão do glorioso São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois de uma bênção final, quero desejar a vocês, a todos, uma boa tarde. Fique com Deus, que Deus o ilumine e que tenha uma santa semana abençoada. Muito obrigado.